Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para fazer uma revisão geral do conteúdo de conhecimentos específicos, com foco no material de direito ambiental para o concurso de guarda municipal ali no município de Canoas. Trabalhamos, então, todos aqueles tópicos que foram colocados no edital, então vamos rever. Nós tivemos a nossa aula teórica, trabalhamos, portanto, com as noções do direito ambiental, focados no objeto do edital. Então, vamos trabalhar ali a proteção dos animais, crimes contra a fauna, preservação de florestas e reservas, matéria específica em relação a edificações irregulares, pichação, proteção à biodiversidade. Todos esses conteúdos, eles estão inseridos na Lei 9.605 de 98, que é, portanto, a lei federal que dispõe sobre os crimes ambientais e as infrações administrativas, que é o objeto do edital. E vejam, nós temos então ali um concurso que estará exigindo conhecimentos específicos para a função do guarda municipal. A função legal, né, institucional da guarda municipal tem relação justamente com a proteção, a segurança da população, dos bens públicos, né, dos equipamentos e da infraestrutura dos municípios. Então, todas essas disposições da lei dos crimes e das infrações administrativas, nós vamos procurar trabalhar aqui as dicas dessa revisão geral para a abordagem daquilo que é esperado na prova, considerando justamente a função do cargo ao qual está sendo realizada a prova, com base ali no material do edital. Então, vamos sempre procurar aqui pensar quais são os possíveis artigos e as possíveis regras dessa lei que podem ser objeto de questionamento, já considerando, portanto, esta função importante ali do guarda. Então, todas essas questões em relação a espaços públicos, aos equipamentos, não é? E as infraestruturas inseridas no espaço urbano. Então, a gente está falando aqui de praças, de parques, de logradouros públicos. Nós estamos também falando aqui justamente de patrimônio histórico-cultural, enfim. Bens, não é? Então, as pessoas e os bens inseridos nesse espaço urbano. Então, para a gente começar a entender a lógica ali da proteção do bem tutelado na Lei 9.605, a gente vai fazer uma breve retomada para relembrar quais são os bens que estão tutelados, protegidos na Lei dos Crimes Ambientais e que, portanto, ali já vão nos dar alguns caminhos para entender as possíveis questões que podem ser objeto da prova. Pessoal, conceito de meio ambiente, a partir da concepção do direito ambiental, ele se alicerça, ele se baseia em 4 elementos essenciais. E nós vamos ver que esses elementos que compõem o conceito de direito ambiental, de meio ambiente, estão lá, portanto, nos diversos artigos da Lei 9.605, que é o nosso objeto do edital. Então, vamos relembrar e fixar aqui. Quando eu trabalho com bens tutelados na concepção do direito ambiental, eu tenho ali, portanto, regras que vão determinar a proteção e a forma possível de utilização daqueles elementos considerados naturais. Então, nós temos a primeira base, o primeiro elemento do conceito de direito de meio ambiente, que é o meio ambiente natural. Meio ambiente natural significa, portanto, que eu tenho uma proteção à flora, então vegetação em todas as suas formas, não só árvores, eu tenho plantas ornamentais, eu tenho vegetação rasteira, então eu tenho florestas, eu tenho áreas plantadas, então flora. Está protegido na lei dos crimes, então se eu tenho algum tipo de supressão, de corte, de violação de alguma vegetação no espaço público, eu tenho, portanto, ali a incidência de uma regra da lei dos crimes. Fauna, todas as espécies de fauna, né? Animais, né? A fauna terrestre, não é? A fauna aquática,
A fauna também, que nós temos ali diversas espécies de pássaros, de aves, não é? Então, fauna é lato sensu. Também estão inseridos na proteção do meio ambiente natural. O solo, a água, seja ela superficial ou subterrânea, o ar atmosférico e os elementos da biosfera. Então, aquelas situações que provocam emissão de fumaça, não é, daquele material tóxico, estão também abarcados na lei dos crimes, porque nós temos ali o ar atmosférico como um elemento da natureza protegido na lei dos crimes ambientais. Então, todos esses elementos, eles estão no conceito de meio ambiente. E vamos mais, não é? A partir lá da base constitucional que nós temos no nosso direito, nós também temos inserido como um elemento no conceito de meio ambiente, o meio ambiente construído ou também chamado artificial, que então engloba todos aqueles espaços urbanos construídos, ou todos os espaços construídos, estejam eles inseridos numa área urbana ou numa área rural. Como nós temos foco aqui, não é com a guarda municipal, que vai desenvolver as suas atividades dentro de um território urbano, de um centro urbano, nós temos ali toda essa fotografia de uma cidade como meio ambiente construído. Então, toda essa inter-relação das malhas viárias, dos prédios, dos espaços públicos com os privados, também está protegido pelo conceito de meio ambiente. E vamos mais, que é importante porque isso tem alguns artigos lá na Lei 9.605, que justamente estabelece ali a proteção ao meio ambiente do patrimônio histórico-cultural, que é, portanto, mais um elemento que compõe o conceito de meio ambiente. Então, nós temos ali, não exclusivamente os prédios que tenham ali um valor histórico-cultural, mas também a proteção na lei ambiental daqueles costumes e elementos culturais dos conhecimentos tradicionais. Estão inseridos nesse conceito de meio ambiente, e isso significa que nós temos, sim, alguns dispositivos, alguns artigos lá da Lei dos Crimes que vão, sim, se direcionar à proteção. E aí nós vamos saber que, por exemplo, avariar, não é, algum prédio inserido no espaço público, pichar algum prédio inserido no espaço público é um crime contra o meio ambiente, não é? Que é um possível foco de questionamento, já que nós temos uma realidade hoje nos espaços urbanos com diversas situações de violação ao patrimônio histórico-cultural e também ao patrimônio construído, não é? Seja ele público ou privado. E nós também ainda temos, que não será objeto desta prova de concurso, porque não tem relação com a função, mas é importante vocês saberem que está também inserido neste conceito de meio ambiente, o meio ambiente do trabalho. Portanto, todo aquele espaço onde se desenvolve uma atividade laboral tem todas as regras de proteção das leis trabalhistas, mas também tem um aspecto de proteção do meio ambiente. O meio ambiente natural e o meio ambiente construído. Não é essa interação, ela precisa ter um equilíbrio para condições mínimas de saúde ao trabalhador e segurança em relação ao meio ambiente natural. Então, com isso, é importante a gente já ir pontuando aqueles possíveis artigos que devem ser melhor revistos por nós agora nessa fase final, nesta reta final de estudo, de preparação para a prova. Então, tendo em mente que nós temos aqui 4 bases, não é? 4 elementos que constituem, portanto, esse conceito de meio ambiente, a Lei 9.605 de 98, então, que regula e dispõe sobre os crimes ambientais, ela, então, se baseia nesses elementos de proteção do meio ambiente, porque são elementos que estão tutelados na lei, protegidos na lei, para justamente estabelecer ali quais são os possíveis tipos de crimes, tá? E esse é o nosso foco. Então, aqui nós temos alguns aspectos gerais que vocês têm que ter sempre presente para poder fazer aquela interpretação da questão e ter o acerto.
Nós temos, então, aqueles 4 elementos como bens tutelados. E uma grande inovação que veio com a Lei 9.605, lá em 98, que hoje já se consolidou, é de que nós podemos ter ali como o autor, o responsável pela prática violadora do meio ambiente, então uma prática que está inserida como um crime ambiental, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Então, isso é um aspecto bastante importante, porque eu posso ter ali como responsável pelo ato qualquer pessoa do povo, um cidadão, não é uma pessoa física, mas também posso ter uma empresa, uma pessoa jurídica. E vejam, eu posso ter uma ação penal pelo cometimento de um crime contra o meio ambiente, crime de poluição, ou, por exemplo, um crime de incêndio, provocar incêndio em vegetação, em florestas, eu posso ter ali uma empresa concorrendo, não é? Juntamente com a figura daquele que responde pela empresa, não é? Que é justamente aquela figura do garantidor, lá nos artigos 2º e 3º, nós vimos isso na nossa aulinha teórica. Então, todo aquele, não é, que funciona na condição de preposto, de gerente, de auditor, não é? De consultor, de responsável pela empresa, estará ali concorrendo, né, na ação penal pela prática do crime delituoso. Tá? Então, essa é um aspecto importante, diferente das outras regras do direito penal que estão, portanto, no nosso sistema. Com foco no direito ambiental, nós temos ali a responsabilização da empresa, que é a pessoa jurídica, pela prática do crime, né? Eu preciso, obviamente, ter essa comprovação, tem que ter o nexo, né, entre a conduta, não é, e o resultado. Então, é preciso que tenha ali uma decisão pela diretoria, né, da empresa, é preciso que tenha sido utilizada a estrutura da empresa, é importante que tenha havido ali algum tipo de benefício econômico à empresa em razão da prática do crime, certo? Então, aqui é um aspecto geral que é importante a gente saber, porque eu posso ter lá, num questionamento de prova, eventualmente ali, uma pessoa jurídica figurando ali na prática do ato, e a gente sabe que ela pode também ser responsabilizada pela ocorrência de algum crime ambiental. Mas uma dica de ouro, certo? Essa é a dica do dia, certo? Em se tratando de aplicação, interpretação e análise da Lei 9.605 de 98, se nós pegarmos a partir do artigo 29, quando a gente começa a ter, portanto, os artigos com os crimes em espécie, né, do 29 até o artigo 69, porque eu tenho lá os capítulos crimes contra a flora, contra a fauna, crimes de poluição, contra o patrimônio público e os crimes contra a administração pública. Em todos os artigos a gente vai observar que entre vírgulas consta sempre sem autorização, praticar o ato sem autorização, sem a licença ou sem a permissão da autoridade competente ou em desacordo com a autorização, permissão ou licença, constitui-se crime ambiental. Então, essa é a dica de ouro. É possível, no exercício das atividades, não é? E é possível a pessoa comum, que não seja ali o desenvolvedor de alguma atividade específica, é possível a interação com os elementos do meio ambiente. Porque a nossa vida consiste, portanto, no uso de recursos, na utilização de recursos e na devolução, portanto, daquele resíduo a partir da nossa atividade, certo? Então, é possível, e toda a lei ambiental, ela foca na regulamentação das práticas. É possível fazer plantio, é possível fazer supressão, é possível fazer, portanto, criação de animais, é possível ter animais em guarda. O que não é possível é extrapolar o limite que a lei coloca. E esse limite, esta forma de determinar como a atividade vai ser desenvolvida ou como a prática vai ser desenvolvida, ela sempre vem mediante uma autorização, uma permissão ou uma licença.
Sempre que for praticado algum ato sem uma autorização da autoridade competente, a licença ambiental ou a permissão da autoridade competente, eu tenho a prática de crime. E sempre que, tendo uma autorização, uma licença ou uma permissão, eu agir em desconformidade, em desacordo com as regras daquela autorização, licença e permissão, eu também tenho a prática do crime. Então, essa dica é valiosa, certo? É possível desenvolver atividades, é possível fazer, por exemplo, é possível comercializar animais, é possível criar animais, desde que eu tenha uma autorização. É possível fazer supressão de vegetação, é possível fazer plantio de nova vegetação, desde que eu tenha autorização. Então, esta é a dica valiosa para a nossa prova de guarda municipal. Sempre que lá no enunciado, na questão, constar sem autorização, em desconformidade, em desacordo, não atendendo a autorização, a licença ou a permissão, eu tenho a prática do crime, certo? Então, esta é a dica valiosa. Gente, autoridade competente é autoridade ambiental. Então, eu posso ter ali uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, eu posso ter um órgão estadual de meio ambiente. Então, no exemplo aqui do Rio Grande do Sul, eu tenho a FEPAM, que muitas vezes vai licenciar ou autorizar uma atividade. E eu tenho na esfera federal o IBAMA, que vai licenciar, autorizar ou permitir uma atividade. Então, esta autoridade competente, ela é autoridade ambiental, mas não exclusivamente. É autoridade pública, certo? Então, eu posso ter, sim, ali alguma conexão com outros órgãos do executivo, certo? Mas sempre que eu tiver elementos que envolvem o conceito de meio ambiente, eu vou ter que ter, sim, uma interface com a autoridade competente ambiental. Leia-se, certo? Para qualquer atividade prática que eu tenha por elementos, aqueles 4 aspectos do conceito de meio ambiente, eu tenho que ter ali uma autorização, uma permissão ou uma licença da autoridade ambiental do município, do estado ou da União, certo? Não precisamos aqui saber os nomes de todas essas autoridades, porque o enunciado vai trazer isso bem tranquilo. É só importante vocês terem justamente que todos os artigos com os tipos penais, eles vão estar focando com ou sem autorização, com ou sem permissão, com ou sem licença. Tendo a licença, não temos prática delituosa. Não tendo licença ou agindo contrariamente ao que diz a licença, eu tenho a prática delituosa, certo? Então, com essa dica, a gente já passa para relembrar e para revisar e para retomar alguns principais artigos desses artigos 29 ao 69. Então, vamos só ver aqui alguns tipos específicos nos crimes contra a fauna, depois contra a flora, crimes de poluição, contra a administração pública e contra o patrimônio público. Então, vamos relembrar alguns tópicos. Gente, crimes contra a fauna, artigos 29 ao 37. Nós temos ali, portanto, um aspecto bem importante. Fauna, proteção, portanto, dos animais. Quais são os animais que estão protegidos pela Lei 9.605 de 98? E aí vamos nós lá, tá bom? Isso é bem importante. Animais silvestres, nativos, animais silvestres, todos aqueles que estão, portanto, num ambiente natural, que eles são próprios, não é? De um aspecto mais afastado, eles não são domesticados, não é? Então, todos aqueles animais que vivem em ecossistemas próprios, não é? Eles são silvestres, né? Todos aqueles que vivem fora dos espaços urbanos e domesticados, e eles podem também ser nativos, porque eles são próprios de uma determinada região ou ecossistema. Existem espécimes próprias do bioma pampa, outros do bioma amazônico. Então, essa é a diferença entre silvestres e nativos. Todos eles são silvestres, mas eles podem ou não ser nativos de alguma região. Então, é importante aqui a gente somente saber
que dentro de fauna eu não tenho só aqueles animais domésticos que são conhecidos por nós, mas eu também tenho tipo penal quando eu tenho aqui um animal silvestre, um animal nativo, qualquer animal que esteja em rota migratória. Se eu tenho algum parque, alguma floresta, não é, localizado numa região e eu tenho determinadas espécimes de ave que durante o verão ou inverno fazem uma rota migratória, eu tenho ali, se houver a captura, se houver a morte de algum tipo de espécime de fauna que esteja em rota migratória e não seja nativa daquela região, eu tenho crime ambiental. E o mais importante, que é a minha dica para vocês, tá? Artigo 32 da Lei 9.605, tenho para mim que vai ser objeto de prova, até porque ele teve uma alteração legislativa há pouco tempo. Pessoal, fauna protegida, animal silvestre, nativo, em rota migratória, doméstico ou domesticado. Qualquer manipulação, qualquer interação com esses animais está submetido a uma regra de autorização e permissão, certo? Então, significa que eu não posso agredir, eu não posso maltratar, eu não posso capturar, eu não posso caçar qualquer dessas espécimes de animais sem uma prévia autorização. A caça, ela é permitida? Mediante uma autorização do órgão ambiental, em períodos determinados, mediante um pedido com diversas comprovações, e mais, só é permitido em relação a algumas espécimes. É possível criar e comercializar um animal doméstico ou domesticado? Claro que é. O que as agropecuárias, as pet shops fazem quando vendem, então, lá hamster, cão, gato, não é? Coelho, passarinhos, eles não estão cometendo crime porque eles estão ali submetidos a uma autorização, uma permissão. Mas se houver uma agressão durante o momento, durante o período que eles estão, portanto, com a guarda desses animais, eu posso ter ali a configuração do crime ambiental. Então, vejam, a caça, a pesca, o transporte, a comercialização, ela é permitida desde com uma autorização prévia da autoridade competente. O que é maus tratos? Maus tratos, então, é submeter qualquer desses animais a situações extremas, não é? Então, a falta de água, a falta de alimentação, a manutenção de animais em espaços que não sejam adequados em termos de ventilação, ou com calor excessivo ou com frio excessivo, é um elemento de maus tratos, não é? Então, gerar qualquer tipo de agressão, mutilar, né, submeter animais a experiências, são aspectos que estão inseridos em maus tratos, não é? E que, portanto, estão lá na regrinha de crime ambiental. Então, quando a gente tem aqui a condição dos animais, da fauna, é importante a gente entender que eu tenho ali um conceito que envolve animais silvestres, nativos, rota migratória, domésticos e domesticados, certo? Qualquer ato de caça, pesca, transporte, comercialização só é permitido com uma autorização, uma permissão, uma licença prévia perante a autoridade competente. Se não houver essa autorização, essa permissão e essa licença, é crime ambiental. Tendo esta autorização, permissão e licença, mas desrespeitando as regras de cuidado com os animais, também é crime ambiental. E mais, nós temos ali os maus tratos como um grande aspecto que é muito provável que caia na prova. Então, maltratar animais, não é? Submeter os animais a maus tratos é crime ambiental, certo? E nós temos ainda como condições, como elementos que se caracterizam como crime, qualquer modificação, qualquer dano ou destruição do ninho, não é? Do habitat natural, do abrigo onde esses animais se encontrem. E mais, também é tipo de crime ambiental introduzir uma espécime de animal estrangeira
que não seja, portanto, nativa daquele local e de forma, portanto, sem autorização, sem permissão ou autorização do órgão responsável. Então, é muito importante, não é, que a gente entenda que é possível desenvolver atividades direcionadas ali ao transporte, à comercialização de animais, mas sempre mediante uma autorização, uma permissão e uma licença da autoridade ambiental competente. Do contrário, é condição de crime. E aqui eu trouxe para vocês, porque nós tivemos uma alteração agora em 2020, o artigo 32, e aí fica aqui a minha dica, tá? Justamente ali a partir do parágrafo 1º-A, que nós tivemos ali inserido, portanto, uma proteção em relação ao cão ou gato. Ou seja, sempre que houver uma prática de abuso e maus tratos, não é, com produção de ferimentos ou até atos de mutilação em cão ou gato, nós temos, portanto, ali o aumento da pena, tá? E isso é interessante porque é um possível ponto da prova, na medida em que nos espaços urbanos nós temos ali um número bem significativo de cães e gatos, e nós também entendemos que na realidade dos municípios há sempre uma quantidade de cão e gatos, não é, de cães e gatos nos espaços urbanos. Então, qualquer pessoa que praticar maus tratos, mesmo que o animal não esteja sob sua guarda, não é, estará ali incorrendo em crime ambiental. E aquele que, portanto, praticar esse ato, ele não poderá mais ser um guardião de um animal como um cão ou gato. Então, essa regrinha aqui do parágrafo 1º-A foi inserido por lei agora em 2020, no ano passado, e justamente que era uma demanda que vinha já de muito tempo, né, de tentar estabelecer uma pena maior para evitar uma prática tão recorrente nos espaços urbanos, que é maus tratos a cães e gatos, tá? Então, essa regrinha aqui é bem importante porque é muito possível. Então, ali dos crimes contra a fauna, eu destaco o artigo 32, que eu acho que vale ali uma leitura bem focada, tá? Então, é a prática de maus tratos aos animais. E vejam, aqui no caput do 32, nós temos efetivamente todo aquele conceito de proteção de animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos, certo? Então, nós temos toda essa dinâmica, esse conceito amplo de fauna, tá bom? Então, aqui a minha dica nos crimes contra a fauna, artigo 32. Vamos agora trabalhar a partir do artigo 38 até o 53. Nós temos lá vários artigos que estabelecem quais são os tipos penais, portanto, inseridos nesses crimes contra a flora. E sabemos, né? Flora são todas as formas de vegetação que estão protegidas no conceito de meio ambiente e que estão tuteladas na regra da Lei 9.605 de 98. E aí nós temos que causar destruição ou dano em vegetação de APP. O que é APP? Área de Preservação Permanente. São aquelas áreas que estão conceituadas na lei do Código Florestal, que, portanto, não permitem nenhum tipo de atuação e impacto do homem. São áreas de APP, o entorno, não é, e a margem de reservatórios de água, margens de rios. Nós temos ainda topo de montanha, não é? As encostas, nós temos as áreas de mangue, não é? Que são áreas de preservação permanente, que estão lá estabelecidas na lei. Então, qualquer tipo de destruição nestas áreas que não permitem qualquer ação do homem é um tipo de crime ambiental. E os artigos 38 seguintes nos trazem um outro conceito. Unidades de conservação. São as chamadas UCs. Unidade de conservação também tem uma lei específica lá no direito ambiental,
que estabelecem aqueles espaços com proteção específica, num regime de unidade de conservação, como, por exemplo, uma estação ecológica, uma estação biológica, uma floresta nacional, um parque de proteção estadual, municipal ou federal. Então, nós temos ali alguns tipos de unidades de conservação. Vocês não precisam ir lá para o conceito de unidade de conservação, nem de APP. Fiquem bem tranquilos, porque lá no enunciado da questão vai haver referência. Se eu estou dentro de um parque, de uma floresta nacional, se eu estou dentro de se o ato foi cometido numa estação ecológica, numa reserva biológica. Então, esse enunciado vai vir. O que é importante a gente saber? Que qualquer tipo de supressão, não é? Retirar, cortar, destruir, danificar vegetação em qualquer dos seus estágios, não é? É, portanto, um crime contra a flora. E mais, é crime contra a flora provocar incêndio, qualquer tipo de atividade que seja ali de venda, transporte, não é? Ou soltar balões que possam provocar incêndios, também é um tipo de crime contra a flora. Mas extrair, cortar, adquirir, não é? Vender, expor para fins comerciais. Vamos ver aqui. Madeira, lenha, carvão, são todos produtos extraídos da flora. Outros produtos de origem vegetal, sem a devida autorização ou em desacordo com a emitida, é crime contra o meio ambiente. Retirar, extrair de florestas de domínio público ou de preservação, pedra, areia, cal. Então, vejam que dentro da concepção de flora, eu também tenho aqueles produtos, aqueles elementos que compõem a natureza, que são essenciais à manutenção da flora. Areia, a cal, as espécimes de mineral que eu extraio do solo, elas têm relação direta com a manutenção da flora. E, portanto, estão inseridas aqui nos artigos 38 e 53, que nos diz: qualquer ato de extrair, não é? Pedra, areia, cal ou espécie de mineral, se constitui numa violação em relação à flora, porque eu tenho ali, portanto, uma violação aos elementos essenciais da sobrevivência da flora. Então, eu tenho também um crime aqui contra a flora. E mais, qualquer ato que impeça ou que dificulte a regeneração natural de vegetação. Eu tive um determinado espaço urbano que sofreu algum tipo de contaminação, de dano, e a vegetação que existia naquele terreno sucumbiu, não é? Naturalmente, o ambiente, ele tende a se regenerar, muitas vezes com um incentivo e um auxílio a partir do plantio ou da inserção de alguns elementos ali no solo para fortificar e para possibilitar a regeneração natural da vegetação. Qualquer ato praticado pelo homem que impeça, que dificulte esta regeneração, também é um crime contra a flora. Então, não é só cortar a árvore ou atar algum tipo de fogo, não é? Atear fogo em vegetação, que são crimes contra a flora. Impedir que ela se regenere. Extrair aqueles elementos da natureza, não é? Como areia, pedra, cal e minérios, que são essenciais à sua manutenção. Vender, transportar, comercializar, soltar qualquer tipo de elementos que possam gerar incêndio são crimes contra a flora. Então, todos esses aspectos relacionados, não é, a uma possível violação da vegetação é um crime contra a flora. E nós temos ainda, que aqui fica a minha dica de ouro também, que está lá nos outros artigos que a gente vai tratar dos espaços públicos, ok? Maltratar, lesar, danificar plantas de ornamentação de logradouros públicos é crime ambiental. O que são plantas de ornamentação de espaços públicos? Toda essa vegetação que está hoje
plantada nos canteiros das vias públicas, nas praças, nas pracinhas, nas ruas. Então, todas essas plantas de ornamentação dos espaços públicos são protegidas, mesmo aquelas privadas. Então, se eu tenho ali algum tipo de empreendimento privado com um ajardinamento, se eu tiver algum tipo de lesão, dano, supressão daquela vegetação, eu tenho crime ambiental. Vejam que interessante. Essa é a minha dica também, certo? Então, dica número 1, dica de ouro lá da prof, tá? Atentem-se sempre para o enunciado da questão. A lei sempre traz ali que é crime agir sem autorização, sem permissão ou sem licença da autoridade competente ou em desacordo com a emitida. Dica 2. Nós temos ali maus tratos animais, não é? Silvestres, nativos, exóticos, domésticos ou domesticados. Mas atenção, nós temos um aumento de pena para maus tratos a cães e gatos, conforme a alteração com o parágrafo 1º-A do artigo 32. Crimes contra a flora, vegetação, plantas de ornamentação de espaços públicos, qualquer tipo de dano é crime ambiental, certo? Então, nós temos ali 3 dicas bem valiosas para essa nossa revisão final de preparação para a prova. Pessoal, falamos então ali dos principais tópicos dos crimes contra a fauna e contra a flora. E aí segue, nós temos lá na Lei 9.605, os artigos 54 até o 61, eles têm os tipos penais chamados crimes de poluição. Então, nós temos ali que ter em mente que nós temos, portanto, ali aquelas condições, não é, que têm relação com a fauna e com a flora, mas são mais amplos. E aí o legislador colocou isso nesses artigos gerais, inserindo os crimes de poluição. Poluição é toda aquela, na verdade, é toda aquela prática que venha a ser desenvolvida sem atender aos parâmetros da lei e que, portanto, vai provocar um impacto significativo na natureza. Eu posso ter a poluição do solo, da água ou do ar. Sempre que houver algum tipo de evento único, um acidente, um derramamento de óleo, um lançamento de esgoto, algum tipo de incêndio, explosão, não é? Derramamento de carga tóxica, mas eu também posso ter algum tipo de poluição provocada pelo ato contínuo, não é? O lançamento indevido de material de fumaça sem filtro durante 1, 2, 3 anos. Então, sempre que houver identificação de um desrespeito às normas de qualidade ambiental, que estão lá vinculadas ao órgão ambiental, eu tenho possíveis crimes de poluição. Mas o que é importante para a gente, então, aqui, ter em mente para a gente identificar os possíveis atos que podem ser objeto ali da nossa prova de guarda municipal. Sempre, então, que eu tiver qualquer situação que provoque um dano à saúde humana, vamos ver aqui, tá? Com morte de animais, destruição da flora, tá? Ou que torne impróprio para uso e ocupação humana, tá? Aqueles locais, não é? Inseridos nos centros urbanos, eu tenho um crime de poluição. E mais, então eu posso ter a poluição hídrica, eu posso ter lançamento de esgoto de uma empresa em um determinado rio que provoque ali a morte de animais e que torne aquela água imprópria para o consumo humano. É um crime de poluição, tá? Inserido lá no artigo 54. Então, todas aquelas condutas que extrapolem a regra estabelecida na licença ambiental podem estar enquadradas como crimes de poluição. Não é a função ali do guarda, porque nós temos todo um aparato dos órgãos ambientais de controle, mas é importante a gente saber que o artigo 54 estabelece que essas situações, portanto, que fogem do limite da regra ambiental, dos índices de qualidade, dos parâmetros de qualidade, e todas aquelas situações que podem acarretar dano à saúde humana, que podem acarretar a morte de animais,
e podem acarretar a destruição da flora, são inseridos como crimes ambientais. E aí também fica aqui a dica desses outros tipos de crimes de poluição, quando a gente tem o desenvolvimento de atividades. Então, lá nos artigos 60, 61, nós temos que a realização de pesquisa, de lavra, não é? Ou a extração de recursos minerais, a perfuração de algum tipo de poço, não é? A perfuração do solo para verificação dos minerais, qualquer ato que importe nessas atividades que estejam sendo feitas sem uma autorização do órgão ambiental é um crime ambiental. E mais, produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, abandonar substâncias tóxicas também é crime. Então vejam que aqui eu tenho vários atos que podem ser identificados, né? Então, desde produzir, fazer o processamento, fazer a embalagem, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, abandonar, não é? Deixar de qualquer forma, né? Substâncias tóxicas, perigosas e nocivas à saúde é, portanto, um crime ambiental se for feito fora dos parâmetros da autorização, da licença ou da permissão. Ok? Então, isso é muitas vezes também identificado nos espaços urbanos e fica aqui a minha dica, artigo 60 e 61, tá, gente? E nós temos ainda qualquer tipo de atividade que está sendo desenvolvida, que utilize recursos naturais, né, e que possa produzir impactos no meio ambiente, qualquer tipo de atividade que produza ali resíduos, que tenha emissão de poeira, não é? De fumaça, ou que provoque algum tipo de lançamento em rios, não é? Em recursos hídricos, qualquer tipo de atividade que está sendo desenvolvida nos centros urbanos e que não tem uma autorização prévia, eu tenho aqui um crime ambiental, certo? Oficinas mecânicas, ramo de indústria de alimentos, ramo da indústria química, qualquer tipo de segmento, não é, do empreendedorismo que esteja atuando sem a devida licença ambiental é crime ambiental, certo? Então, esse aspecto é bem importante, porque todas essas atividades que utilizem recursos naturais e que, pelo exercício da atividade, tenham a potencialidade de impactar o meio ambiente, tem que ficar submetido a uma licença, uma autorização ou uma licença prévia. Não havendo essa autorização, permissão, licença, é crime ambiental. Então, aqui nós temos a possível dica, aqui fica a dica em relação aos crimes de poluição. Não é o exercício da atividade que provoca impacto no meio ambiente sem autorização prévia. É crime ambiental. E nós temos ainda, como aqueles crimes gerais de poluição, qualquer tipo de disseminação de doenças, de pragas, né, ou o lançamento de algumas espécies nocivas em determinados ecossistemas que podem provocar dano na agricultura, na pecuária, na fauna e na flora. Tá? Então, são também situações inseridas ali nos crimes ambientais. Então, vejam lá os artigos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61. Fica a dica ali, principalmente para os artigos que regulam ali o desenvolvimento de atividades econômicas sem prévia autorização, permissão ou licença ambiental. Certo? E agora a gente vai para esse tópico que é bem importante, tá? Então, vai aqui mais uma listinha da nossa dica, que é, portanto, aqueles crimes contra o ordenamento urbano, porque, vejam, ali a função não é legal do guarda municipal, é atuar e desenvolver ali a proteção, não é? O controle e a guarda de pessoas, os bens inseridos nos espaços urbanos e todos aqueles equipamentos e infraestruturas urbanas.
não é? E todos aqueles, sabemos, aspectos que são tutelados no conceito de meio ambiente. Então, vamos pensar, eu estou dentro de um centro urbano, nós temos ali a proteção dos crimes contra a flora e sabemos que sim, ali o artigo 49, tá? Que ele está lá no tópico dos crimes contra a flora. Eu trouxe ele, destaquei de novo aqui, porque eu estou tratando aqui exclusivamente do ordenamento urbano. Vejam, destruir, danificar, lesar ou maltratar plantas de ornamentação de logradouros públicos são os espaços públicos, ou em propriedade privada alheia é crime ambiental. Então, todas aquelas plantas inseridas, não é, nos espaços públicos ou em jardins privados que forem destruídos, danificados, maltratados, eu tenho ali a possível incidência do crime ambiental e aí aquele que provoca o dano fica responsabilizado, seja uma, duas, três pessoas ou até mesmo uma pessoa jurídica. Lembram? É esse o tópico, não é? Então, esse artigo 49 aqui também fica aqui como uma dica importante, porque eu tenho aqui logradouros públicos, que é, portanto, ali efetivamente onde se desempenharão as atividades e as funções do guarda. E mais, daí agora vamos para esse tópico que traz o ordenamento urbano e o patrimônio cultural que está inserido nesse ordenamento urbano, que estão ali tutelados na Lei 9.605 e, portanto, tem um destaque para a gente. Artigo 62, e aí fica aqui a minha dica, porque esse artigo vale a pena a gente também registrar. Destruir, inutilizar ou deteriorar um bem que possui uma proteção especial por lei, por ato administrativo ou decisão judicial é crime ambiental. Então, uma propriedade privada que possui ali um ato administrativo que reconhece aquela propriedade como de importante interesse ao patrimônio histórico-cultural, são aqueles chamados bens tombados, podem ser públicos ou privados. Qualquer destruição, deterioração neste bem é crime contra o meio ambiente. E mais, arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica que possua proteção por lei, ato administrativo ou decisão judicial, qualquer ato que danifique, que inutilize, que destrua um arquivo, qualquer registro, todos aqueles elementos que estão dentro, não é? E a própria estrutura do museu, da biblioteca. Por quê? Vejam que nesse inciso 2º eu tenho justamente aqueles elementos que compõem um conceito do meio ambiente do patrimônio histórico-cultural. Não é apenas o prédio edificado, a construção, mas os demais elementos que compõem um acervo e que, portanto, são relevantes para o respeito e a consolidação de uma memória, de uma determinada tradição, cultura, costume, não é? De um povo. Então, eu tenho ali, sim, esses aspectos que estão muitas vezes inseridos nos espaços urbanos. Tá? Então, artigo 62, também temos ali o crime contra o patrimônio cultural. E mais, artigo 63. Alterar o aspecto ou a estrutura de edificação ou local, então qualquer edifício ou espaço que tenha uma proteção por lei, que tem determinada proteção em razão do seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico, monumental, sem autorização, é crime ambiental. Então, vejam, nos espaços urbanos, eu posso e tenho aqueles determinados espaços que possuem uma proteção especial. Eu posso ter uma lei declarando que um determinado monumento na praça municipal Dom Pedro tem uma proteção porque tem um valor histórico-cultural. Eu posso determinar que algum espaço urbano que tem ali elementos ecológicos importantes tem algum valor, portanto, ecológico. Se houver qualquer edificação
não é? Ou alteração naquela estrutura edificada ou naquele local, sem uma autorização prévia, eu tenho crime contra o meio ambiente. Então, esses espaços inseridos nos centros urbanos, de proteção do patrimônio histórico-cultural, do patrimônio paisagístico, então, alguns espaços, não é, em zonas de litoral, em zonas, portanto, de recursos hídricos, espaços também onde eu tenho uma vegetação rica e com proteção específica, qualquer ato, não é, que altere aquele aspecto do local ou da edificação é crime contra o meio ambiente. E aí o artigo 64 também já tem uma conexão, porque nos diz que construir em qualquer terreno não permitido, quando não permitida a edificação naquele terreno, é, portanto, um crime contra o meio ambiente, certo? Então, vejam, eu tenho esses edifícios ou locais que podem ser um conjunto de elementos, não é? Com edificação ou não, que possui uma proteção legal. Qualquer alteração na estrutura existente ou a construção não permitida naquele solo, sem uma prévia autorização, é crime contra o patrimônio público, é crime contra o patrimônio cultural, certo? Então, esses aspectos aqui dos artigos 61, 62, 63, 64 também são bem importantes. E aqui fica a minha dica de ouro, então, nos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Artigo 65, gente. Esse é bem importante. Pichar ou por qualquer outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano. Conspurcar é violar, não é? Então, qualquer tipo de avaria de conduta que coloque algum elemento pejorativo, não é? Naquele monumento ou naquela edificação, é um crime contra o meio ambiente. E isso nós temos muito nos espaços urbanos e por isso a minha dica aqui em relação aos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, artigo 65. Então, vamos lá, não é? Qualquer ato de pichação ou de conspurcação em edificação ou monumento urbano, seja ele público ou privado, gente, é crime ambiental. Eu não vou fazer uma diferenciação exclusivamente em relação àquilo que é do poder público, não é? As estruturas públicas. Tendo ocorrido a pichação em espaços, em edifícios ou monumentos públicos ou também privados, eu tenho, portanto, ali um crime contra o meio ambiente. O parágrafo 2º, ele nos diz que não é crime do artigo 65, caput, quando houver a prática de grafite. Vamos fazer uma diferenciação. Pichação é diferente de grafite, né? Tem toda uma linha desenvolvida dentro das artes que reconhece que é sim uma forma de expressão artística, a pintura, né, a partir de grafites em espaços, em edificações, não é? Pode ser em muros, pode ser em casas, pode ser em escadarias, pode ser em postes, não é? Pode ser em fachadas de prédios. Então, vejam, todo aquele ato, não é? De interferência a partir de um grafitismo, não é? De uma prática que utilize grafite, que for realizada mediante uma prévia autorização, não é crime. Só é crime se eu tiver ali ausência de autorização e com o intuito de denegrir aquele espaço, então, que é a pichação. Então, vejam, toda prática de grafite que tem por objetivo valorizar o patrimônio público ou privado, com uma autorização do proprietário ou do poder público, não se constitui como crime. Então, a gente tem que diferenciar no cenário urbano aquilo que é efetivamente uma pichação, que é aquele ato violador e ilegal, e aquilo que é, portanto, uma intervenção artística a partir de um grafitismo, certo? Então, esses são os aspectos bem importantes que eu destaco aqui para vocês, porque tem relação com os espaços urbanos, que é o nosso foco. A prova só vai focar, não é? Dentre todos os artigos da Lei 9.605,
naqueles artigos que têm uma interação com a função que está sendo, que a prova, que tem relação com o cargo que está sendo realizada a prova, certo? Então, nós temos ali efetivamente esses aspectos. E aqui, só para finalizar, nós temos ainda os crimes contra a administração ambiental, ok? Então, toda aquela conduta que dificulte ou que impeça que o poder público exerça sua função fiscalizadora e protetora é um crime. Então, nós temos ali, efetivamente, aquelas condutas que nos determinam ali, portanto, que qualquer ato que impeça a função fiscalizadora do município a partir dos seus fiscais de proteger o meio ambiente é uma conduta inserida como crime contra o meio ambiente. E mais, o artigo 63 nos traz lá que o funcionário público que fizer uma falsa afirmação, omitir a verdade ou fazer uma afirmação enganosa, sonegando informações ou dados técnicos científicos, ele, portanto, também comete crime contra o meio ambiente. Então, é ali a função do funcionário público que não pode ter uma conduta diversa da moralidade, não é? E nós também temos aquele funcionário público que concede licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais. E nós temos ainda a figura aqui da pessoa. Então, nós temos efetivamente ali aquele que deixar de cumprir uma obrigação quando tem o dever legal ou contratual de fazê-la, ele, portanto, incorre em crime ambiental. Quem é essa pessoa que tem obrigação de relevante interesse ambiental? É aquela pessoa que funciona como técnico, por exemplo, em alguma verificação, né, que assina um documento técnico como um engenheiro, um químico, um físico, um agrônomo, e que, portanto, ele tem o dever legal de declarar e não o faz, tá? Então, são aspectos gerais dos crimes contra a administração ambiental. Por fim, destacando aqui, para lembrar lá da nossa linha teórica, que nós temos ali as penas, dentro da concepção da Lei 9.605 de 98, as penas restritivas de direito, a prestação pecuniária e também as penas aplicáveis às pessoas jurídicas, já que toda a dinâmica da Lei 9.605, ela se direciona para aquelas penas alternativas. Então, valorizou as penas alternativas justamente incentivando a recuperação e a reparação do ato, possibilitando a suspensão do processo e até a extinção da punibilidade, e não havendo essa possibilidade de suspensão e extinção da punibilidade, penas mais restritivas de direitos. E um ponto que eu também chamo a atenção, que fica a minha dica, para vocês lerem os artigos 14 e 15, que, portanto, estabelece quais são aquelas condições que podem atenuar a pena e quais são aquelas condições que podem agravar a pena, porque muitas vezes lá no enunciado consta alguma dessas informações que tem uma vinculação, não é? Então, ali, a baixa escolaridade daquele que pratica o ato criminoso, o arrependimento, a comunicação à autoridade competente e a colaboração para evitar a continuidade do ato ou a propagação do dano ao meio ambiente são condições que atenuam a pena do agente, né, do que comete o ato delituoso. E nós temos ali situações que agravam a pena. A reincidência, a obtenção de vantagem pecuniária, a prática do ato mediante coação, métodos cruéis, mediante abuso de confiança, quando eu tiver, portanto, espécimes ameaçadas, então todos aqueles animais que estão nas listas de extinção, se houver a caça, se houver a pesca, se houver o ferimento e os maus tratos, eu tenho aqui um agravante. Quando houver também a prática do crime à noite, em domingos e feriados, ou em unidades de proteção especial, como unidade de conservação. Então, são situações aqui que efetivamente podem agravar. Então, essas são as minhas dicas. Ok, gente? Dicas de ouro, então, para a nossa prova de conhecimentos específicos de direito ambiental. Atentem sempre
quando o enunciado trouxer ali mediante autorização, permissão ou licença ambiental ou em desacordo. Todas as práticas são permitidas desde que tenham autorização, licença ou permissão. E qualquer conduta que contrarie a autorização, a permissão, a licença é crime contra o meio ambiente. Nos crimes contra a flora, nós temos ali, portanto, aqueles aspectos das plantas de ornamentação nos espaços públicos, artigo 49. Minha dica de ouro. É crime, então, qualquer tipo de danificação, destruição ou lesão a essa vegetação. Em relação aos crimes contra a fauna, tá? Vamos lá ao artigo 32, parágrafo 1º. Então, ferir, maltratar animais silvestres, nativos, exóticos, em rota de migração, domésticos ou domesticados. Crime ambiental. E um agravante da pena, parágrafo 1º-A do artigo 32. Em relação a cão e gato, nós temos o aumento da pena e, portanto, a possibilidade de impedir que aquela pessoa possa ser guardião de algum tipo de animal. Em relação portanto, ali aos espaços e aos ordenamentos públicos, o artigo 65, crimes de pichação. Tá? Então, essas são as minhas dicas para essa reta final de revisão. Eu desejo que vocês façam uma boa prova, concentração. Lembrem sempre daquelas dicas valiosas. No dia da prova, se alimentar, procurar verificar a documentação, cuidar do tempo, não é, para o deslocamento. E boa sorte na prova, gente. Em relação às dicas de direito ambiental, vale esses artiguinhos que a gente falou hoje, tá bem? Então, vou ficar aqui na torcida por vocês e a gente se fala em breve. Um abraço.